Paz, queridos. Amém? Glória a Deus. É bom a gente estar aqui de volta, depois de um ano e algumas semanas, e poder compartilhar com vocês do que Deus é tão maravilhoso e fiel para com as nossas vidas, como também tem sido com a vida aqui de vocês, dessa igreja, desse ministério. A gente se alegra em chegar aqui e ver que Deus tem agido, restaurado pessoas, famílias, e isso é muito bom, porque isso é o reino de Deus. O reino de Deus é restauração, é mudança, é transformação. E pensando um pouco sobre o que Denão estava aqui partilhando, dessa ideia, né, de que a gente não precisa lutar com Deus. E aí eu estava pensando que, de fato, nós não precisamos lutar com Deus, porque Ele, como o pastor também falou, de que Ele já programou as bênçãos para nós, já estabeleceu ou prontificou a nós uma vida de bênção. E aí eu estive pensando que esse Deus tão maravilhoso possibilitou a nós planos tão lindos, tão tremendos para as nossas vidas. Deus não quis que vivêssemos de qualquer maneira. Ele escreveu planos para nós, Ele escreveu histórias para que a gente pudesse então viver essa história, se assim quiséssemos. Ele não vai nos pressionar a viver esses planos dele. Ele vai nos convocar a gente viver, Ele vai propor a gente. E aí, se assim entendermos que vai ser legal, que vai ser bom, as coisas vão acontecer. E dentro dessa perspectiva, eu queria falar com vocês hoje sobre a missão de cada cristão. A missão que você tem, a missão que eu tenho, a missão que cada um de nós temos. Você não está aqui por acaso, você não é uma obra do acaso, você é uma obra de Deus, amém? Você pode dizer amém por isso? Somos obra de Deus. Somos criaturas de Deus, criados para o louvor da sua glória. Na carta de Paulo aos Efésios, e o que ele mais retrata é sobre isso, para que o povo saia daquela mente tão pequena e se transporte para a mente majestosa de Deus, para que eles entendessem de que era em Deus e em Cristo que eles poderiam alçar grandes realizações. E é isso também que nós devemos estarmos atentos e voltados para isso. E dentro dessa perspectiva, dentro desse ponto hoje, desse tema, aliás, sobre a missão de cada cristão, a missão que nós temos, assim como o médico, ele estuda, e logo em seguida a sua função o seu exercício, né, é cumprir a sua missão dentro daquilo que foi aprendido, dentro daquilo que foi instrumentalizado. O advogado da mesma forma, o pedagogo, o professor, o instrutor, ou qualquer área de alguma profissão, ao ser instruído a pessoa, ela está apta para desenvolver, para realizações dentro daquela profissão, dentro daquele legado ou daquela missão. E cada um de nós temos uma missão. Deus propôs a nós uma missão, mas para que isso venha a acontecer, para que venhamos realizar a missão, é preciso que venhamos conhecer os planos de Deus para as nossas vidas. Pode passar aí, acho que é o primeiro ponto. Nós precisamos conhecer, porque através, quando você sabe a função que você precisa desenvolver, se você assim não fizer, é incompetência sua, é descaso seu, desinteresse seu, é birra sua, seja lá o que for. Mas quando você não faz porque não conhece, você tem todas as justificativas, e uma delas é dizer, eu não sabia. Mas quando você torna-se conhecedor, você agora tem uma responsabilidade. Você pode até negar, você pode até não querer cumprir, exercer aquilo que foi te proposto, mas você está sabendo agora. Então nós precisamos conhecer qual o plano de Deus para as nossas vidas. E aí, lá no livro de Jeremias,
capítulo 29, no verso 11, é o próprio Deus quem vai falar. O próprio Deus que vai dizer para nós: olha, porque sou eu que conheço os planos para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Olha só, o próprio Deus reservou tempos, minutos, horas, dias, semana, não sabemos ao certo, mas Ele estabeleceu planos para as nossas vidas. E a vida que você está vivendo, o curso que ela está transcorrendo, é de Deus? Ou não é de Deus? Ou é de você? A que planos você está submetido? A planos do homem, da esposa, do esposo, às exigências da sociedade, que aí nesse caso aqui a gente coloca os planos da sociedade. A quem você está realmente submetido? Às vezes as pessoas, às vezes o filho está submetido a uma determinação familiar, a uma ordem familiar. Eu não estou falando a uma ordem benéfica, mas às vezes uma ordem que é prejudicial, que ele deseja fazer novas coisas, ele sente que ele precisa estar envolvido em outros projetos, e assim ele se sente que estará realizado, mas às vezes por conta de tanta pressão, ele termina se submetendo às exigências da família, às propostas da família, e às vezes sem contar no sentido daquelas famílias que desconhecem completamente a Cristo, aos propósitos e desígnios do Senhor. E aí a gente termina vendo com isso que quantas pessoas elas estão submetidas a uma onda, né, de frustração, uma onda de insatisfação, e é um conjunto de coisas que termina sufocando e às vezes o definhando, né, numa doença, num problema psicológico, e por aí vai. Mas para que a gente esteja realizado, nós que assim temos o conhecimento da palavra, você que está aqui nessa noite, que já conhece da palavra, você e eu temos uma responsabilidade, que é viver os planos de Deus. Você e eu temos essa responsabilidade. E aí, quando você conhece, você pode passar o próximo ponto. Dentro desse conhecer, porque nós precisamos conhecer, nós precisamos saber esses planos, nós precisamos ter essas informações. E quando você conhece esses planos, você enfrenta qualquer adversidade. Seja qual for a adversidade, seja uma enfermidade para a morte, você vai enfrentar, porque você está convicto de que Deus é com você. Você não vai recuar frente a uma tempestade, a uma luta, a uma dificuldade. Não, você vai prosseguir, porque você entende que você não está vivendo o teu projeto, o teu propósito, você está vivendo o propósito de Deus. E mesmo vivendo o propósito de Deus, a gente passa pelas intempéries, nós passamos pelos maus momentos, não é só pelos bons momentos, não é garantia de 100% de bons momentos, quando você está nos planos de Deus, porque por outro lado também, tem um outro ser que tem planos: matar, roubar e destruir. Ele está lá também do outro lado, com planos para nos fazer desviar do curso de Deus, planos para nos fazer cegar, a gente não perceber o que Deus tem, o que Deus está fazendo, o que Deus está nos direcionando. Por outro lado também tem o inimigo que está trabalhando e arduamente para que a gente não viva os planos de Deus. E aí, quando você conhece que Deus tem um plano, que Deus está naquele negócio, seja no seu rumo profissional, você está ali trabalhando, mas há adversidade, há crise hoje, há tantas situações, há tanta adversidade, há escassez daqui, há escassez dali, falta investidor, falta cliente, falta isso, falta aquilo,
mas se você sabe que Deus te colocou ali, você não vai recuar, você não vai desistir. Você nem vai se permitir definhar numa depressão, porque você vai falar: Deus é comigo, e eu vou passar isso, e eu vou testemunhar isso, de que Ele é comigo. E aí lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, o apóstolo Paulo, uma grande referência da literatura bíblica, um homem que era um malfeitor, era um perseguidor à igreja, era uma pessoa que estava cumprindo planos das trevas realmente para inibir, coibir a igreja, destruir a igreja. Mas aí ele tem um encontro com o Senhor, e ali o Senhor fala: Saulo, sou eu quem te persegue, Jesus. E ali há todo um desenvolver de mudança, de transformação, de restauração. E Paulo agora, deixando de ser um perseguidor da igreja, passa agora a ser um pregador da igreja. Olha só, alguém que odiava Jesus, agora é um profundo adorador e um convicto servo de Jesus. Olha só que legal. Aí ele constrói todo um legado, toda uma história, a história que ele tinha construído, os planos que ele tinha vivido das trevas, de destruição. Ele deixou tudo aquilo ali para trás, e ele avança, e ele vem para o reino de Deus, e há toda aquela construção dele como pregador e missionário e viajante e pregador da palavra de Deus. E aí ele é preso, ele sofre açoites, e ele está na prisão, aguardando por uma sentença, que ele vai dizer aqui para Timóteo, ele escrevendo para Timóteo, ele fala, em meio a essa expectativa dessa sentença, ele não esperava um alívio, não esperava olha, dessa vez nós vamos te liberar, mas na próxima, não, ele já estava esperando mesmo uma sentença já de liquidação, de morte mesmo, sobre si. E ele vai falar: porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso. Amém, queridos? O nosso Deus é poderoso. Paulo não estava certo, ele estava bem certo, ele estava plenamente convicto de que Deus era com ele. Embora o momento não fosse para ele dizer: poxa, eu vou sair da prisão, eu vou ser liberado dessa prisão, eu vou poder voltar a pregar, eu vou poder voltar a anunciar o reino. Não, ele não estava com essa expectativa. Ele sabia que lhe era aguardado a sentença de morte, mas ele tinha bem certeza em que ele tinha crido, em que ele estava crendo. Ele não estava crendo no pior, ele estava crendo no melhor, porque depois ele mesmo fala que o morrer para ele era lucro. Por que era lucro? Porque estaria com Cristo. Ele muito queria estar com os irmãos, ele muito queria prosseguir na sua missão, mas se lhe aguardava a morte, ele também estava feliz. E essa felicidade é porque ele sabia em quem a vida dele estava depositada. Ele sabia em quem a vida dele estava sendo amparada. Em quem a sua vida tem sido amparada? Você tem se permitido ser amparado por quem? Pelos momentos, pelas adversidades, pelas crises, pelo mau momento. Nós, como cristãos, irmãos, nós somos instigados a ser diferente do que é lá fora, do mundo. Que o mundo é um pessimismo, o mundo é incrédulo, o mundo não consegue ver o que nós, pela palavra, vemos: um Deus de poder, um Deus que faz milagres. Quantas vezes nós vemos aí pessoas com causa na justiça, e a causa vai se arrastando e vai se arrastando, e nada, tudo certo para a pessoa ganhar aquela causa, aí ela não consegue, aquela coisa fica ali
trancada, à espera de um veredito, sabe lá qual. Aí nós vemos por outro lado também, servo de Deus, tem uma causa na justiça, tem um problema, e ele vai nesse em que ele tem crido, ele coloca: Senhor, Tu és o meu advogado, Tu pode advogar isso, Tu pode resolver isso. Senhor, os advogados estão à frente, mas ó Senhor, eu confio, é no Teu veredito, eu confio, é na Tua ação, eu confio que o Senhor pode fazer. E quantos, eu já ouvi diversos, creio que você também já ouviu tantos testemunhos de irmãos chegando lá e na hora o juiz pegar e bater o veredito na hora e falar assim: olha, você tem tanta semana para resolver isso aqui, ou nós vamos reabrir esse caso aqui e vamos aumentar então ainda mais essa multa. E o servo de Deus sair dali com a vitória. Irmãos, por quê? Esse servo de Deus, ele não se acomodou ao que é, às vezes, mais corriqueiro no dia a dia aí, que é das pessoas não ganharem as causas. Mas quando você crê no Senhor, quando você não olha o que é momentâneo, o que os outros estão vivendo, mas que você olha: não, eu estou no projeto de Deus, eu estou no plano de Deus, e nesses planos de Deus, como Ele mesmo falou, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano. Deus não quer te causar dano nenhum. Deus, pelo contrário, trabalha para que não só tenhamos uma vida de dano, de perda, mas das bênçãos, das vitórias. Isso Ele trabalha para nós. Ele está a nosso dispor, Ele está em nós, Ele está por nós. Outra coisa também, quando nós conhecemos, nós desfrutamos das inúmeras formas de livramento e provisão. Olha só que legal. Porque quando o apóstolo Paulo falou: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu tenho servido, eu sei que Ele é poderoso. Numa outra expressão de Paulo, também em Timóteo, ele fala assim, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha só, não é um Deus que está limitado, não é um Deus que tem limitações, Ele pode fazer muito mais. Basta que estejamos vivendo dentro desse desígnio dEle, desse propósito dEle, daquilo que Ele determinou. A quem eu estou servindo? A quem eu estou submisso? O interessante é que, em certa ocasião, Pedro e João, eles foram proibidos de continuar pregando o Evangelho. Está lá no livro de João, de Atos, aliás, capítulo 3, e aí eles foram proibidos, e essa proibição tinha uma sentença de morte, ou até de prisão. E é interessante que Pedro fala: importa obedecermos a Deus do que aos homens. Olha só, queridos, importa. Faça isso também, faça dessa palavra, essa perspectiva, esse rumo da sua vida. Caso você esteja vivendo hoje em função do outro, em função da circunstância, em circunstâncias, seja lá quais forem, então a partir de hoje, faça isso. Importa obedecer a Deus, importa eu crer em Deus, importa eu estar dentro do que Deus tem para mim, e não no que as pessoas, ou no que a adversidade propõe a mim. Lá em Isaías 43, verso 2, o profeta vai falar algo bem interessante, porque nós, todo ser humano, sempre há de se esforçar para evitar uma tragédia, né? Sempre há de se esforçar, para que o dano, não lhe sobrevenha. Mas, quanto a nós cristãos, às vezes, aquilo que de repente para a gente é danoso, no plano de Deus, era necessário.
aquilo que de repente a gente queria evitar, mas de repente Deus queria que viéssemos passar, e Ele mesmo vai falar isso: olha, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. Então Deus está falando: olha, você vai passar, mas não vai te acontecer o mal. Nessa mesma perspectiva, nesse mesmo ângulo, lá no livro de Salmos 23, o salmista fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha só, queridos, que certeza precisamos ter. Deus é comigo, Ele está comigo, Ele vai me amparar, Ele vai me sustentar, Ele vai ser comigo em mais essa jornada, em mais esse empreendimento. Não, o Senhor vai ser comigo. Eu vou descer ali, mas sairei dali guardado e protegido pelo sangue de Jesus. Eu vou ser guardado, eu vou ser protegido. Irmãos, nós temos evangelizado uma comunidade rural, já falei aqui para vocês uma outra ocasião, na Serra da Bocaina. E na Serra da Bocaina fica entre Rio e São Paulo, bem exatamente quando você está indo para o Rio de Janeiro. Quando você chega na cidade de Queluz, antes de chegar, uma placa enorme que está escrito na Dutra: bem-vindo ao Rio de Janeiro, que ali já é a cidade de Resende, tem uma cidade chamada Queluz. Ali você entra e você percorre dali, eu acho que umas 2 horas ou 2 horas e meia, e você só vai subindo. As serras são quase 3.000 metros de altitude. É um local muito lindo, um verde, uma coisa assim maravilhosa, um local lindo, lindo mesmo, extraordinário, irmãos. E nós temos ido ali já ao longo de alguns anos evangelizando. Começamos indo para ali porque era um local muito católico. Eles não queriam a presença de evangélicos, eles eram muito assim, contra, eles rebatiam mesmo a toda e qualquer forma de cristianismo. E nós fomos ali por diversas vezes, subimos sem nos identificarmos quem éramos, e terminávamos pregando, falando de Jesus, orando por pessoas, e eles crente que nós éramos católicos. E a gente ali cumprindo a nossa missão, até que veio os primeiros frutos a se converter. E aí hoje lá tem uma família que sempre nos recebe na casa deles, e é um local, como eu falei, um local de roça, né? Um local mas muito bonito ali. E aí nós, em julho, nós fomos fazer um tempo de intercessão, porque ali perto tem uma feiticeira, e é um local bonito, sabe, lindo, mas que já teve tantas histórias tenebrosas naquele lugar maligna mesmo, do império das trevas mesmo. E nós, nas vezes que, desde quando nós chegamos lá, nós ficamos sabendo disso, e já fizemos uma excursão, saímos numa excursão de 15 pessoas no Borel. Nós jejuamos, oramos, e fomos para lá para orar. Não, nós vamos orar, nós vamos repreender essa obra das trevas, vai cair desse lugar. E fomos para ali, e oramos, e tivemos intercedendo, fomos orar numa escola. Deus começou a fazer coisas tão tremendas ali, porque uma escola estava lá com um projeto já de anos, porque eles saem pegando as crianças das fazendas distantes, e levavam para aquela escola, e é uma escola precária, as crianças dormindo numa situação precária. Lá é muito frio por demais, e havia essa proposta, e nós fomos também lá para orar isso, para que esse projeto da escola saísse do papel, a escola viesse a ser construída, tivesse alojamentos para as crianças. E ali nós fomos com 2 metas: orar nesse sentido da escola, e orar para que essa bruxa viesse a se converter, e toda a bruxaria que ela invoca naquele lugar fosse quebrada. E assim nós fomos, e oramos pela escola, na primeira ida, no primeiro grupo,
e depois, passado assim 6 meses, nós recebemos então uma informação que muito nos alegrou e que nós fomos lá para ver isso de perto, é que o projeto que estava emperrado durante anos, agora já era uma realidade, irmãos. A escola estava lá levantada, os alojamentos para as crianças, o refeitório, tudo que era antes só uma proposta, agora já era uma realidade. E as pessoas estavam muito felizes e impactadas com isso, falando: olha, foi a igreja, foi a intercessão de vocês, foi a vida de vocês aqui. E nós fomos orando, irmãos, e aconteceu coisas tão tremendas. Eu estou falando isso para dizer exatamente que quando você está no Senhor, você vai lá no antro do inferno e Deus te guarda. E aconteceu que nós estávamos fazendo uma caminhada de oração dentro da mata. Aí olha só, coisa mais... E Deus nos levou para a gente orar num local assim, foi tão estratégico, coisa de Deus. E ali a gente começou a ministrar um louvor que inala exatamente isso, o senhorio de Jesus, a presença extraordinária de Jesus. A gente estava ali cantando naquele lugar, e de repente, um morador lá daquela, chegou assim, olhou, um dos que nós estávamos evangelizando, e ficou pasmo de ver a gente, falou assim: gente, olha que coisa tremenda, nesse lugar aqui, foi feito um trabalho de bruxaria, que ficou tempos e tempos aqui nesse lugar, muitas coisas ruins aconteceram aqui, e como é que vocês vieram parar aqui? Olha, o próprio Cristo nos trouxe aqui, porque nós saímos andando, e ali nós sentimos de parar, e fizemos uma roda, e começamos a ministrar exatamente no lugar. Aí nós fomos dormir, chegou até a bruxa, que é a escola, o que tinha acontecido, que um grupo de intercessão lá do Borel, do Rio de Janeiro, e aí ela começou lá, a reunir lá os demônios dela, e aquela luta, e tentando fazer, e foi visitar lá o casal, e querendo dar água para o casal, querendo levar comida lá para o casal, e o casal repreendendo aquilo ali, ela tentando fazer visita até eles, investida das trevas. Aí nos reunimos uma outra ocasião, agora em julho passado, e fomos numa comitiva lá, para a gente fazer um culto de agradecimento ao Senhor, o culto da fogueira santa da Bocaina, assim intitulamos, em tom de brincadeira, e subimos a Bocaina. Chegamos ali, irmãos, fomos com um grupo de 5 pessoas, e ali, 5 lá do Borel, e outros da região que nós já tínhamos evangelizado, nós estávamos ali em 15 pessoas, e aí fomos lá e ficamos hospedados lá na casa desse casal, e há um casarão, irmãos. E ali nós estávamos orando naquela noite, ministrando ali depois da fogueira, e fizemos comida típica de inverno, e comemos e nos deliciamos ali, e aí a coisa foi se alongando, e ficamos orando, e daqui a pouco, vamos dormir, e teve um momento que nós estávamos ali orando, e o Senhor trouxe assim uma visão, uma coisa tão extraordinária, tão tremenda, que era um ser maligno saindo de dentro daquele casarão, com 2 malas. Irmãos, eu estive naquele casarão ali, e muitas vezes quando eu entrei naquele casarão, eu sentia coisas, e não só eu, outros também relataram coisas assim, que viam e presenciavam, os próprios donos daquela casa falavam assim: olha, a gente nem dorme aí, mas naquela noite nós falamos: nós vamos dormir em nome de Jesus, e ali nós oramos, levantamos um clamor, e aí está aqui a casa daquele casal, e nós andamos uma distância assim de uns 40 metros de distância ou mais, até chegarmos nesse casarão, e fomos dormir. Então nós deixamos nossas coisas ali, fomos para lá, para o alojamento, um local aconchegante, e chegamos lá, exatamente isso, o ambiente já estava mudado, transformado, parecia que a iluminação era mais forte do que antes, e ali a gente... um clima tão gostoso, a gente nem queria dormir, assim, de tão bom, mas não, vamos dormir, vamos curtir a noite, estava frio, estava 7 graus, e aí, daí a cair, daqui a pouco, foi caindo, foi chegando a 1 grau, estava um frio, não, vamos dormir, fomos então dormir, todo mundo foi procurar sua cama. Quando foi de manhã, nós tínhamos nos programado de levantarmos às 9 da manhã para o café, era 10 horas, e cadê da gente acordar? Estava um frio, ninguém queria levantar.
Por fim, das 10h30 nós levantamos, estamos descendo para casa, já tinha um outro casal da região, que tinha ido para nos encontrar, estava lá com os irmãos, nos esperando para tomar o café, e falou assim: ué, mas agora que vocês levantaram, eu falei, poxa, olha, e quase que a gente nem levanta. Aí ela falou assim: nossa, mas também, né, vocês nem dormiram essa noite? Não, nós dormimos, e dormimos muito. Aí os irmãos falaram: não, vocês não dormiram não. Não, nós dormimos. Não, vocês não dormiram. Olha, sabe por que vocês não dormiram? Vocês passaram a noite inteira louvando, a gente estava daqui, a gente abriu uma hora aqui da madrugada, abriu aqui a janela, para ver, falei, os irmãos ainda estão lá orando, olha, será que eles estão numa luta espiritual lá na casa? E vocês estavam lá orando e louvando, nossa, era um louvor tão bonito, o violão lá tocando. Aí nisso eu virei para ele e falei assim: olha, nem violão lá tinha. O meu violão está ali, ó, ficou aqui. Eles tomaram susto. Como assim? Não, mas não é possível. Mas e quem estava louvando lá? Nós não tivemos dúvida nenhuma. Os anjos do Senhor, queridos. Os anjos do Senhor estavam ali. E eles estavam, querido, e eles ficaram tão assim maravilhados, e eles falavam assim para a gente: não, mas olha gente, não, vocês estão de brincadeira, né? Não, mas, então vocês estavam cantando sem violão. Não, nós não estávamos cantando. E eles começaram então a chorar, falando assim: gente, e foi o que, pastor? Eu falei: queridos, eu só posso crer que foram anjos, porque o inimigo não ia fazer isso, mas os anjos do Senhor, eles o louvam, eles o adoram. E você sabe o que aconteceu, queridos? Aquele lugar foi quebrado, foi dissipada a maldição que reinava naquele lugar. Então, quando você tem a plena certeza de que Deus é com você, querido, você pode estar tendo um ambiente hostil, aonde há pessoas querendo te hostilizar, te prejudicar. Não se atenha a elas, não. Se atenha ao Senhor. Não, Deus é comigo, o Senhor vai me fazer ser diferente nesse lugar. Eu vou avançar, eu vou progredir, eu vou prosperar. Deus vai ser comigo. Não se acanhe, não se limite, não fique aprisionado, não fique acuado, não. Porque o Espírito de Deus, o qual foi liberado a nós, é um Espírito de poder, de amor, de vitória. Não é um Espírito acovardado, amedrontado. Esse Deus é o Deus que fala o seguinte: olha, eu vou ser contigo. Se for necessário você passar pelas águas, eu vou estar contigo. Vou nadar contigo. Se você tiver necessidade de passar e vier a passar pela chama, pelo fogo, eu também vou estar contigo. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus o qual o apóstolo Paulo falou: eu bem sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso. Nesse projeto de 25 anos ali no Borel, um local de muita hostilidade, de muita violência, onde tantas coisas ruins já aconteceram, já presenciamos inúmeras situações de morte, você às vezes tendo que descer a comunidade. Já aconteceu de eu me deparar com uma execução, eles estarem ali matando pessoas. Já houve ocasião de eu, pela graça de Deus, assim, o Espírito de Deus me direcionando, e eu ir lá e resgatar uma pessoa da morte, estava sendo ali executada, morrendo a pauladas, coisa mais horrível. E ali, com a graça de Deus, nenhum bandido, irmãos, se levantar para falar um ai, eles ficarem calados. Aqui e acolá eu ouvi só um falando assim: deixa o pastor. Olha aí só, irmãos, quando Deus é conosco, o ímpio vê que Deus está à nossa frente. Quando você está vivendo no plano de Deus, nos projetos de Deus, não tem como ninguém negar. As pessoas vão dizer: Deus é com você. Isso está acontecendo, isso acontece porque Deus é com você. Eu contei ontem, eu estava com a irmã Lurdinha, o irmão Jorge, e o Japa também, enfim, a família,
E aí eu estava contando uma experiência, que eu estava descendo o morro, e aí de repente uma viatura da polícia, dessa operação da UPP, Polícia Pacificadora, estava subindo o Borel, em uma velocidade assim absurda, no horário daquele, 9 horas da manhã, e de repente quando eu avistei aquele carro, eu freiei, e ele era uma subida, era uma rampa, e ele em altíssima velocidade, quando ele apontou, quando ele me viu, ele freou, mas o carro foi deslizando em altíssima velocidade, pá, colidiu com o meu, rebentou toda a frente. E eu ali naquela hora, botei a mão na cabeça e falei, Senhor, misericórdia. E aí nisso, e os policiais já saíram de dentro do carro e fazendo aquela abordagem como se eu fosse um criminoso, apontando a arma, mão na cabeça e toda aquela pressão, e sai do carro, mão na cabeça e apontando o fuzil, quase atirando em mim, e aquela tensão, e de repente eu fiquei muito indignado com aquele comportamento deles. E aí eu levantei as mãos e falei assim, olha, eu vou abrir o carro, eu estou com o meu celular, para eles não pensarem que eu estava com uma arma. Eu falei, eu estou com o meu celular, e comecei então a gravar ali aquele episódio, e eles me acusando, dizendo que eu estava errado, que eu não tinha que estar ali, que eles estavam indo para fazer uma operação policial. E eu falei assim, olha, como é que vai ficar essa questão aqui desse prejuízo? E se dane, e se vire, em todo aquele comportamento, e daqui a pouco um monte de morador começou a cercar ali, e aí, pastor, está tudo bem, e aí, não sei o que, não, e aí eles, você é de onde? Eu moro aqui. Você mora aqui? Moro aqui. E o que você, eu sou pastor aqui, e todo mundo, está tudo bem, pastor, e as pessoas começaram a se chegar, e aí os policiais já ficaram meio que assim, aí já baixaram a arma, e aí eles estavam irredutíveis, falando que eu que tinha que pagar, eu que tinha que arcar com tudo aquilo ali, inclusive até com os danos da viatura. Falei, meu amigo, vocês estão todos errados. E eu falei, olha, e eles querendo que eu tirasse o carro da posição, eu falei, só vou tirar depois que eu fotografar. Fotografei, filmei, e falei, olha, eles estavam subindo, não tinha uma sirene ligada, não buzinaram, não fizeram nenhum tipo, enquanto isso estava filmando, eu estava descrevendo, olha, eu acabei de sofrer um acidente aqui no Borel, bem na Figueira, os policiais subindo, e foi descrevendo. E aí eu falei assim, olha, eu vou agora requerer meus direitos. E aí saí, tinha umas coisas para resolver, desci o morro, fui resolver as coisas. No final do dia eu falei, eu vou passar lá no seu Almir, um senhor de uma oficina ali próximo. Falei, eu vou ver quanto é que vai ficar isso aqui. E aí ali parei, e aí eu falei, cheguei lá, e o senhor me falou, ih, pastor, o que aconteceu aí? Falei, poxa, senhor, bem ali na Figueira, um local lá no Borel, né? Bem ali na Figueira, não é a Figueira que o Denão descreveu aqui não, tá? Eu falei, bem na Figueira, bem lá na Figueira, lá um carro colidiu comigo, e nossa. Aí ele foi lá olhar de perto, falei, ih, pastor, ainda tem até a tinta aqui do carro que lhe bateu. Eu falei, pois é. Para aí, pastor, que carro bateu no senhor? Eu falei, foi uma viatura da UPP. Ih, deixa seu carro aí. Pode deixar o seu carro aí, você não vai pagar nada. Aí eu falei assim, não, senhor, eu fotografei, filmei, vou ter que agora ver os meios para que, pastor, você está vendo aquele carro ali, aquele outro ali, aquele é do pai, aquele é o dele, aquele é da esposa dele, aquele é os carros do comandante da UPP. Você pode ficar tranquilo que seu carro vai ser resolvido, você não vai me pagar nada, e eles vão pagar 3 vezes ainda do que eu lhe cobraria. Aí eu desci o mundo, fui para casa, desci meio que, né, tentando imaginar o que estava ali acontecendo. No dia seguinte eu liguei para o senhor Almir, falou, pastor, já está tudo certo, você vai precisar o carro para quando? O mais rápido possível. E assim ele 2 dias me entregou o carro, e aí eu estava já descendo o morro, quando de repente eu encontrei, no mesmo lugar, já descendo, com os policiais, exatamente, não são aqueles policiais honestos, aqueles que estão para defender o cidadão, os direitos do cidadão, né? Com comportamento criminoso, os caras assim, bem realmente, e eles demonstraram tudo isso na abordagem deles ali comigo. E aí quando eu estava descendo, eles me viram e pararam o carro, pastor, linguajar completamente diferente agora, né? E aí o carro ficou bom, já pagamos lá, viu, já está tudo quitado lá, já pagamos lá para o senhor Almir, você pode, está satisfeito?
Não, está tudo bem, graças a Deus e tal, valeu e tal. Ele estava saindo assim, pastor, só um minutinho. Você tem como apagar aquele filminho? Com medo, né, de uma eventual ação jurídica, né? E aí eu tinha até esquecido. Verdade, parei o carro, voltei lá e ele falou, nem passei para o meu computador, estou pagando aqui na sua frente. Apaguei. Um local de hostilidade, não só de traficante, mas como eu falei aqui desse caso, mas em ambos os lados, Deus tem nos guardado, queridos. Deus tem guardado a nossa integridade física e moral também daquele lugar. Pois, quando você está vivendo o plano do Senhor, você vai no lugar aonde se houver fogo, você não vai ser queimado. Se houver tiroteio, você não vai ser atingido. Deus vai te guardar. Se houver escorpião, você não vai ser picado. E se for picado, o veneno não vai te atingir, não vai se proliferar sobre o teu corpo. O Senhor vai te guardar. Essa é a palavra dele para nós. Outra coisa para a gente poder assim concluir, é que nós falamos aqui essa primeira parte, da gente conhecer, a gente precisa conhecer. Quando a gente conhece os planos de Deus, nós vamos até o fim, a gente não fica pela metade, nós assim finalizamos, nós concluímos, nós damos por acabado. E essa finalização, ou essa realização, ela só é possível quando nós viabilizamos meios para realizá-los, esses planos. Deus tem uns planos, Deus apresenta esses planos a nós, mas quem há de executar seremos nós. Quem há de viver seremos nós. Quem há de desfrutar seremos nós. Se quisermos, obviamente. Ele não vai obrigar a ninguém. E aí, lá no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, Paulo fala: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só que legal. Comprometimento. Qual é o seu comprometimento com a obra do Senhor? Com os planos de Deus para a sua vida? Qual tem sido o seu comprometimento? De que maneira você tem se doado? Às vezes nós nos doamos para tantas coisas, irmãos. Há pessoas que desgastam por demais as suas energias, sejam intelectuais, sejam emocionais, sejam físicas, em tantos projetos que não dão em nada. Então, precisamos nos comprometer. Paulo está dizendo aqui, olha, eu já estou crucificado, eu já estou compromissado com a cruz, eu já estou compromissado com a vida cristã, com aquilo que é de Deus para mim, eu estou imbuído, eu estou interessado, eu estou plenamente disposto a pagar todo tipo de preço para que isso aconteça. Qual está sendo a sua disposição para que a missão de Deus na sua vida, ela seja realizada? E aí nós vemos que quando há comprometimento, pode passar por favor, nós atraímos mudanças. Mudanças são possíveis, mudanças são necessárias. E quando você está comprometido, as mudanças elas vêm, elas são possíveis de acontecer, porque você está comprometido, você quer que aquilo seja realizado, você quer ver o término daquilo ali, você não quer ficar pela metade, você quer ver o fim daquilo ali, você quer ver o desfecho daquele acontecimento. E aí essas mudanças, elas são possíveis de acontecer quando há, pode passar por favor, exatamente isso, o comprometimento, quando você está comprometido. E esse comprometimento, você não abre mão. Você quer viver para Deus, para o reino dEle, para a glória dEle. Há um louvor que fala, não quero viver para mim mesmo. Então que essa também seja a nossa meta. Não querer viver para nós mesmos, mas viver para as metas de Deus, para os propósitos de Deus.
para aquilo que Deus tem para nós. Deus ainda tem coisas tão maravilhosas para fazer nas nossas vidas. Ele ainda não terminou, o fim ainda não chegou, estamos caminhando para Ele. Então não seja daqueles que hão de chegar no dia final, sem apresentar nenhuma obra ao Senhor, sem apresentar nenhuma realização ao Senhor. Seja daqueles que há de se apresentar com frutos e muitos frutos. Frutos esses que foram adquiridos com muito empenho seu, com grande comprometimento seu, que vier a acontecer, porque você deu o seu máximo. Você deu a sua prontidão por inteiro. Nós estamos há 25 anos, olhando atrás, vemos que quando iniciamos, tínhamos grande desejo, almejávamos grandes coisas. E hoje, vemos que conseguimos o que nós almejávamos para o reino, para a glória de Deus. Hoje nós temos um trabalho que é desenvolvido com crianças, como aqui o pastor Alfredo falou, que é um trabalho de prevenção, que é exatamente propor às crianças a viabilizar a mudança em Cristo e dentro da sociedade, através dos estudos, estudando, se profissionalizando, fazendo uma história diferente, vindo a ser diferente, a não optar pela vida do crime, mas optar por uma vida diferente, uma vida em que a sociedade possa olhá-lo com dignidade, e falar assim, é alguém que veio de uma favela, mas é alguém que tem um legado diferente, que fez uma história diferente. Então, olhando atrás, nós nos alegramos com Deus, de ver aonde nós estamos hoje, aonde chegamos, mas nos damos por parados ou por satisfeitos? Não, nós desejamos muito mais, nós almejamos muito mais, até porque a vida cristã, ela é de constantes desafios, e sabemos que novos desafios o Senhor tem proposto a nós, e temos nos posicionado para que esses desafios, eles sejam em Deus, em Cristo, realizados através das nossas vidas. E a gente muito louva a Deus. Pode passar a próxima foto, por gentileza? Nós muito louvamos a Deus por essa igreja que tem feito uma participação bem significativa em tudo isso que nós temos vivido ali, em tudo isso que é história hoje ali no Borel. Se hoje dentro daquela comunidade há um projeto extremamente expressivo, aonde as pessoas, até as entidades que entraram ali, não conseguiram o êxito que nós temos tido, e isso nós tributamos exatamente ao Senhor, porque é Ele que tem nos capacitado a isso, porque a gente sabe que se nós fôssemos somente por uma via educacional, utilizando todas as ferramentas que eram necessárias dentro da educação, a mudança não aconteceria efetivamente. A Elilde é pastora, juntamente comigo, pastoreamos a igreja. No Provi, ela não é pastora, ela é a psicopedagoga, ela é a pedagoga, ela é a psicopedagoga. Ela é responsável por toda essa parte em que trabalha nesse âmbito, exatamente isso, pelo lado humano, ou humanitário, ou aquilo que são as competências humanas, e ela se capacitou para isso, e ela estudou para isso, fez pós para isso, se especializou fora do país para isso, Deus abriu oportunidades para isso, ela sim aproveitou as oportunidades, é uma pessoa capaz para isso, eu não seria capaz para isso, as minhas habilidades são outras, mas essa é dela, e nesse projeto, que atende para mais de 120 crianças, ali nós vemos esse acompanhamento dentro daquilo que é necessário, de uma intervenção com um psicopedagoga, observando qual a razão daquela deficiência, o porquê de não haver um progresso numa criança no âmbito educacional, e de tentar trabalhar isso também, mas aí dentro desse olhar
aí ela tem uma outra capacitação, como pastora, como serva de Deus, e de às vezes observar que um comportamento não é de uma ordem emocional, de uma problemática familiar que a criança está passando, é de uma ordem espiritual, como já aconteceu isso, de crianças ali estando num espaço, e de repente uma criança fica agressiva, aí se é no âmbito humano, uma ação meramente social, falar, essa criança hoje surtou, tá emocionalmente, né, super lá em cima. Não, ali se percebeu que era uma questão espiritual, chamou a criança, orou, caiu, ficou possessa, orou, repreendeu, o demônio foi embora, foi voltada novamente para a convivência, para a sala de aula, ali para estar com as crianças. Aí passou um tempo, outras crianças também, porque às vezes as problemáticas em família são de âmbito espiritual, e com esse olhar, né, de poder ver quando é uma deficiência patológica, quando é uma deficiência que, através de toda a aplicação dessa ciência, é possível ser tratada, cuidada, liberar a criança de todos os traumas, de tudo aquilo, ok, mas se é necessário uma intervenção espiritual, ali também é feito. E é isso que às vezes os projetos que entraram dentro do Borel, muitos projetos passaram ali, muitos, e não conseguiram o êxito que Deus nos tem permitido ter. E esse êxito é exatamente por essas competências, tanto no âmbito universitário, né, através dos estudos, mas também pelo âmbito espiritual, pela graça de Deus. E Deus tem guardado a nossa família, como vocês têm acompanhado, Deus tem assim nos dado a graça de criar duas filhas num contexto de extrema violência. Irmãos, para quem nunca foi lá, para quem nunca conviveu com uma realidade, é um outro país praticamente, porque ali tem o seu próprio linguajar, ali tem as suas próprias realidades culturais, e criar duas crianças, duas meninas dentro de um ambiente como esse, é só dependendo da graça de Deus, assim como nós, tantas outras famílias ali também, têm obtido essa experiência de depender da graça de Deus e de poder fazer uma história diferente. Então essa igreja aqui tem nos ajudado de uma maneira super expressiva a vivermos a missão de Deus naquele lugar, e os frutos ali acontecido são de âmbito não só da nossa jurisdição, mas também da jurisdição aqui dessa igreja, de alguns irmãos aqui em particular, que às vezes nos apoiam direta ou indiretamente, da intercessão, e da igreja diretamente também, através da intercessão e do apoio financeiro. Eu queria que você ficasse de pé, para a gente orar, e a gente tomar posse juntos aqui nessa noite, dessa palavra, e dizer: Senhor, eu quero viver os teus planos, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, porque quando você vive o que Deus tem para você, você tem realizações, você tem conquistas, você tem coisas extraordinárias acontecendo em e por meio de você. Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Cristo o Senhor disponibilizou a vida e toda a sorte de bênção. E nós nessa noite, nós nos colocamos diante do Senhor, pois Tu conheces nossa estrutura, Tu conheces, Senhor, o nosso coração e nossas realidades. E eu peço a Tua intervenção, ó Deus, naqueles que têm as suas limitações, naqueles que têm as suas fragilidades, para que o Senhor os sustente nesta noite, e os visite nesta noite, rompendo com tudo, Senhor, o que é, ó Deus, barreira, obstáculo, e que a graça, a bênção, o amor do Senhor, possa conduzi-los, ó Pai, em êxito, em triunfo, em realizações, para que Teu nome, Pai, seja glorificado através de nós. Assim pedimos em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus.